queridos? Então, esses 4 anos, 5 se passaram, nós juntos aqui. E talvez você tenha dito, puxa vida, pastor, 4 anos, 5 anos, e as coisas ainda não aconteceram na minha vida como eu gostaria que tivesse acontecido. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas ainda não aconteceram na tua vida, porque ainda não era tempo, ainda não é tempo. No tempo certo, essas coisas irão acontecer. Amém? Então, Gênesis 16, do 1 ao 16, nós vamos ler aí. Fique de pé, em reverência à palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Mas ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de... ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquela que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-roi, eis que está em Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos nesta noite, Deus. Nós rendemos todo o louvor e toda a adoração. Nós não nos dirigimos a Ti, ó Pai, para simplesmente chegar aqui e te pedir algo. Nós nos dirigimos a Ti em adoração, em louvor. Como Teu servo falou aqui, ó Deus, que os anjos clamam: Santo, Santo, Santo. Os 24 anciãos dizendo constantemente que o Senhor é santo, significando que o Senhor é puro, é limpo de coração, que o teu olhar é como chama penetrante dentro de nós. O Senhor, que é conhecedor dos corações, que nessa noite visita a aflição do teu povo, visita a tua igreja, aquele ou aquela que chegou aqui, ó Deus, com o coração aflito, angustiado. Receba o renovo do Senhor nesta noite, e que teu Espírito Santo fale da forma que te apraz. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, pode se assentar. Aleluia. Queridos, hoje eu vou falar sobre um assunto que muitos não gostam, né? É um assunto bem delicado, que é chamado paciência.
Paciência, né? As pessoas têm medo de pedir paciência, porque quando geralmente pedimos paciência, para que nós tenhamos paciência, o que é que vem? Luta, né? Tribulação, para que a gente seja aperfeiçoado. E ninguém gosta de esperar, não é, irmãos? Porque a impaciência, ela é uma característica dos nossos dias. Observe que hoje em dia as coisas é tudo rápido, não é? Você vai num lugar, né, o fast food é algo, já está dizendo, né? Comida rápida, lanche rápido, você quer para ontem. Você faz um pedido, você quer que chegue, tem até a opção quando você pede alguma coisa no site. A entrega custa tanto para 6 dias, tanto para 4 dias ou tanto para 1 dia, não é? Eu mesmo essa semana pedi um livro que eu precisava fazer um estudo, semana passada. E eu paguei até um pouquinho a mais pela entrega para chegar no dia seguinte. Chegou no dia seguinte. Então, a gente não quer esperar, não é? Nós não gostamos de esperar. Nós queremos pegar um atalho. Sabe aquela velha história da gente falar assim, eu vou por dentro. A gente fala muito isso lá no Nordeste, né? Vou por dentro. O caminho por dentro é melhor. Esse por dentro, irmãos, na verdade é um atalho, né? Pegar um atalho. Então, muitas vezes, o caminho mais fácil, ele vai gerar dor de cabeça. Vai gerar dor de cabeça para aqueles que querem acelerar o processo. Eu lembro que o Luciano Subirá falou que um rapaz, ele estava vendo a transformação, a metamorfose de uma lagarta. E ele estava acompanhando aquele processo. E ele falou, é muito lento, não é? Muito lento. E a lagarta ali dentro do casulo se desenvolvendo. E ele pegou a ponta de uma agulha, né, de uma ponta afiada lá e foi furando, né? Furou o casulo para adiantar o processo para ela. Só que aí ele falou o seguinte, que quando ela nasceu, ela nem era borboleta, não era bonita, não era linda e nem era mais uma lagarta. Então ficou uma deformação, ficou uma coisa feia. Por quê? Porque ela não seguiu o curso natural que ela deveria seguir. Ela passa por um processo. E nesse processo é liberado alguma substância que faz com que ela vá se desenvolvendo lentamente, para que quando ela sair seja uma linda borboleta. Assim é na nossa vida, irmãos. Tem um processo. Toda promessa, tem uma música, um louvor que inicia com isso, né? Toda promessa passa pelo teste da prova, da espera. É preciso essa espera. Então, nós vamos ver que quando Deus, para você entender essa narrativa, nós vamos entender que quando Deus chamou Abraão, ele estava com 75 anos de idade. Então veja bem, no auge dos seus 75 anos de idade, 75 anos de idade, irmãos, muitas pessoas já estão pensando, né? Eu vou me aposentar, outros já estão aposentados aí pela lei mais antiga e eu quero mais descansar. Já cessaram os sonhos, os anseios, mas olha só, para Abraão era o início de uma longa jornada, o início de uma longa caminhada. Então Gênesis 12, 1-3 vai dizer, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Irmão, você é uma bênção. Você é uma bênção de Deus. Eu sou uma bênção de Deus. Então Deus tem promessa para você e para mim, como Ele tem para Abraão. Então o que me admira aqui, irmãos, é a coragem desse herói da fé. É a determinação desse homem. Ele ouviu a voz de Deus e sem questionamento nenhum, esse homem pega sua esposa, Sarai, pega seu sobrinho Ló. Irmãos, e dizer pegar não é só dizer, ei, vamos ali, vamos na outra rua ali, vamos na padaria. Não, é pegar com tudo que tem, junta aí toda a tua roupa, tuas coisas, joga no ombro, pegar todas as reses, o gado, todos os seus rebanhos e sair de deserto afora, peregrinando por uma terra estranha. Olha que fé, irmãos, olha que determinação. E esse homem fez isso sem questionar, e a esposa também, né? A esposa também, você vê que Sarai, ela não falou, mas
você vai dar ouvido à voz desse Deus? Ai, quem foi que te falou? Não, ela simplesmente foi, obedeceu. A mulher sábia, né? Ela entende que quando Deus tem um propósito para o seu marido, o propósito é para ela também. Envolve os dois, porque agora são dois em um. Deus faz de dois uma só carne. E outra curiosidade aqui, irmãos, o que vai chamar a atenção aqui é que quando Deus chamou ele já era idoso, e Deus chamou esse homem para o ministério. Mas Abraão, por esperar em Deus, ele sabia que o melhor estava para chegar. Ele sabia, e a curiosidade que eu quero falar aqui é que o nome dele significa grande pai, Abrão, né? Você vai ver que o nome dele passa a ser Abraão lá na frente, mas na Bíblia começa chamando ele no começo da narrativa de Gênesis, Abrão, que significa grande pai, mas é uma ironia, porque o homem não tinha filhos. Abraão não tinha nenhum filho. Como alguém que não tem nenhum filho é chamado de grande pai? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vê, Deus olha para você e para mim, e Ele já olha para nós como se nós já fôssemos. Eu e você, eu falei isso na pregação que eu falei aqui sobre o vaso do oleiro. Deus olha para mim e você, mesmo a gente ainda não sendo o que Ele espera que a gente seja, mas Ele olha como se nós já fôssemos. Mas pastor, onde é que tem isso? Está escrito aqui na Bíblia. E você vai ver em Romanos 4, 16 e 17, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4 vai dizer, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, se você tem um sonho, ou se alguém profetizou na tua vida que você vai ser algo, e você sente que você tem vontade de ser aquilo, mas você se sente incapaz, espera em Deus e apresenta a Ele, porque pode ser que Deus, você está diante de um Deus que está querendo fazer de você aquilo que apraz o coração dele, e de repente o teu sonho é o sonho de Deus, amém? De repente aquilo que nós sonhamos para a nossa vida é justamente o que Deus quer para nós. Então, irmãos, a pergunta é, você conseguiria ser obediente como Abraão? Será que conseguiria? Ei, irmãos, nós somos tão questionadores, né? A gente é tão questionador que eu acho que nós não conseguiríamos, não, simplesmente obedecer, né? Então, irmãos, é por isso que o seu nome vai figurar na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11 tem lá uma relação de pessoas chamadas os heróis da fé. E isso não quer dizer que esses heróis foram impacientes, né? Eles foram. Abraão foi paciente, mas tem outros heróis que não foram tão pacientes. Mas a Bíblia diz que tudo o que está escrito nela é para o nosso entendimento, é para a nossa instrução, é para que nós venhamos olhar e entender que se nós pudermos nos desviar do erro que aquele herói da fé cometeu, nós possamos desviar-se e fazer aquilo que é correto, para que nós também não venhamos passar por uns perrengues aí, embora é inevitável passar por perrengues. Então, irmãos, eu imagino que Abraão, ele recebeu essa promessa, mas ele ficou, o tempo foi passando, e bateu também desânimo no coração dele, porque às vezes nós temos aquela visão romanceada, de que os personagens da Bíblia, eles eram fortes o tempo todo. Não, com certeza houve dias de tristeza, com certeza houveram dias na vida de Abraão, que ele deve ter dito, puxa vida, o tempo está passando, já aconteceu tanta coisa na minha vida, e essa promessa não se cumpre, ainda mais com idade avançada, irmãos. Você olha hoje e fala, nossa, eu estou com 25 anos, ai, o tempo está voando, ainda não fiz nada da minha vida, ai, estou com 30 anos, ainda não fiz nada. Imagina 75, imagine você 75 anos,
E aqui em Gênesis 15 você vai ver Deus consolando ele. Então a gente imagina que ele passou por muitas tristezas e foi preciso Deus reanimá-lo novamente, para que ele se levantasse, porque senão a gente não aguenta essa espera, irmãos. E aqui Deus vai falar, depois dessas coisas, Gênesis 15, do 1 ao 6. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Amém? Olha aí, irmãos, Deus animando Abraão. Então, quando você estiver desanimado, desanimada, não conta para ninguém não. Não corre para frente de um telefone e vai ligar para ninguém não. Conta para aquele que sabe todas as coisas. Conta para aquele que pode te ajudar. Conta para aquele que pode responder ao teu clamor, à tua petição. Mas interessante que depois de tudo isso, irmãos, aqui no capítulo 16, a gente chega no capítulo 16, e aí você vai ver uma cena meio que você fala: não acredito nisso, né? Alguém que tinha uma promessa dessa, querendo pegar um atalho. Sarai já estava impaciente, né? E ela falou: quer saber de uma coisa? O tempo está passando, a gente não tem filho, pega a Agar aqui, que é minha escrava, é minha serva. E lá na Mesopotâmia, irmão, havia uma cultura que se você tivesse uma escrava, uma serva, e os filhos que fossem gerados daquela serva, seriam teus filhos, era propriedade tua. Então ela, usando dessa cultura, se valendo dessa cultura, desse costume, ela falou: Abraão, vai, deita com ela, tem uma relação lá com essa mulher, gera um filho nela, porque o filho de Agar será nosso filho. Irmãos, não é que Abraão obedeceu, atendeu a voz da sua mulher? Para ele não era nada de dificuldade, né? Se o problema é deitar, nós vamos lá, né? O mais fácil, nós vamos lá. E aí, o que aconteceu, né? Nasceu Ismael. Deus deu uma promessa para Abraão, mas ele deu ouvidos à voz da sua mulher. Aquele homem paciente, aquele homem que estava esperando, que estava sendo reanimado por Deus, né? Chegou uma hora que ele deu ouvidos à voz da sua mulher. E às vezes, irmãos, nós também saímos do propósito de Deus porque a gente dá ouvido a outras pessoas. Mesmo sendo teu esposo, mesmo sendo a tua esposa, você tem que passar pelo crivo da promessa. O que é que Deus tem para você? Não é porque é teu esposo, tua esposa, ou é alguém que gosta muito de você, ou você admira, que te dá um conselho que você já vai abraçando não. Você tem que dizer: opa, peraí, em tal ano Deus falou isso comigo, eu estou esperando há tantos anos. E aí você vai vendo o processo. Mas esse processo de espera, irmãos, é difícil, é doloroso, e as pessoas tendem a querer dar uma ajuda para Deus, perde a paciência. Foi o que aconteceu aqui. Abraão, logo, né, que o menino, que ela ficou grávida, Abraão falou assim: olha, já que... E ela começou a zombar de Sarai. Uma mulher não ter filhos era uma maldição, era algo terrível, né? Uma mulher do ventre seco, vazio, não podia dar frutos. E ela começou então a se achar melhor que ela. O texto não diz quais eram as palavras dela, né? Mas vai dizer que ela ficou zombando. Eu lembrei aqui da narrativa de Penina, né? Quando Penina zombava de Ana, a mãe de Samuel também, que não tinha filhos. Aí Ana fez o caminho certo, né? Porque Ana foi chorar aos pés do Senhor. Já Sarai não, Sarai se impacientou,
afligiu a mulher e disse: vai embora daqui, e jogou a mulher lá no deserto. E aí você vai ver a história de Agar, que é uma história bonita também. Deus não desprezou ela, porque Agar era uma serva, ela foi coagida a fazer o que fez, né? Então Deus falou: eu vou honrar a tua descendência também, Agar, mas você precisa voltar e se humilhar. Viu, irmãos, muitas vezes na vida você está passando por um processo que você precisa se humilhar, tá? Agar foi honrada, mas Deus falou assim: volta e se humilha. Às vezes a gente fala: eu não vou, eu me recuso a me humilhar, eu me recuso a me rebaixar. Mas se Deus tem promessa para você, e Ele fala: vai lá e se humilha, vai lá, pede perdão, segue tua caminhada, é porque Deus sabe o que está fazendo. E a descendência de Agar foi numerosa, a mesma promessa que Deus deu a Abraão, deu para ela, porque era semente de Abraão, que é a descendência hoje dos árabes, né? Esse povo árabe aí, todos são descendentes de Ismael, por isso que eles também são tão ricos, se multiplicam também na terra, porque tem uma promessa sobre a vida deles. E a atitude de Sarai, irmão, gerou uma confusão tão grande. Quando você sai do propósito que Deus tem para a tua vida, gera confusão. E gera confusão e vai respingar em quem está próximo. Vai atingir tua esposa, vai atingir teus filhos, vai atingir quem está perto de você. Gerou uma confusão terrível. Por quê? Porque ela tentou pegar um atalho. Sabe, irmãos, essa impaciência nossa de querer acelerar o processo das coisas, isso de querer pegar um atalho, isso vai adiar para nós as promessas de Deus. Espera em Deus, espera no Senhor o que Ele tem para você, espera com paciência, como Davi falou: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Quando nós somos impacientes, irmãos, essa intolerância para não querer esperar vai destruir relacionamentos, ela vai destruir as possibilidades que nós temos, e a consequência disso muitas vezes é perder até a bênção. Deus foi tão misericordioso aqui que eles não perderam a bênção, eles tiveram um processo adiado, mas não perdeu totalmente. Mas quando Isaac nasceu, Abraão já estava com 99 anos, ele teve que esperar mais 14 anos, imagine, mais 14 anos de espera, né? A gente não aguenta não, irmãos. Deus mudou até o nome dele aqui, quando ele fez 99 anos, Deus falou: agora você não será mais chamado grande pai, você será chamado pai de nações ou pai de multidões, seu nome será Abraão. E depois Deus muda também o nome de Sarai para Sara, né? Que é minha princesa, depois princesa, e os nomes foi sendo mudados. Então nós precisamos entender, irmão, que esse processo de espera de Deus, Ele vai trabalhar mais o nosso caráter, vai trabalhar o nosso coração muito mais do que o nosso exterior. Quando Deus nos faz esperar, Deus está trabalhando por dentro. Deus está dizendo: aprenda a ser paciente. Por isso que eu falo, no início dessa pregação eu falei, eu vou falar de um tema que quase ninguém gosta, porque você vai falar assim: irmão, seja paciente. A primeira coisa que a pessoa fala: pastor, ou irmão, quando você dá um conselho, eu não tenho paciência, mas eu também não quero orar, porque se eu orar por paciência, eu já vi gente dizendo isso, vai vir tribulação. Irmão, é a tribulação que produz a paciência. Romanos vai falar isso, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, é a tribulação que produz a paciência produz a experiência. Você fica mais experiente depois que você passou pelo monte de etapa na tua vida. Aí quando vai chegando as outras etapas, você fala: já estou saturado disso aí, já sei, né? Imagine, você hoje é um adulto, se você não trabalhar para amadurecer na sua vida, vai ser um eterno adolescente. Aí quando você for lidar com seus adolescentes, você não vai saber lidar, porque você vai querer o quê? Vai querer falar de igual para igual com ele, vai ter coisas do adolescente que você não vai entender, porque nem você ainda amadureceu naquela área, né? Então, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã é assim também, precisa passar por esse tempo, para que haja uma maturidade. É por isso que pessoas tão novas na fé, não é legal dar cargos
de confiança na igreja para pessoas muito novas na fé, porque precisa de um tempo para a pessoa amadurecer, para a pessoa entender quem é ela no corpo de Cristo, para a pessoa entender os processos de Deus na vida dela, para que ela venha estar preparada para lidar com outras vidas, para abraçar o ministério que Deus lhe deu. Porque todo ministério dentro da igreja, não estou falando só do ministério pastoral, exige maturidade. Ministério de louvor lida com pessoas, ministério de mídia lida com pessoas. Quem está à frente tem que saber lidar, tem que saber conversar, tem que lembrar que o outro é seu irmão, para você não ofender com palavras duras. E se isso acontecer, pede perdão, volta atrás, puxa, pisei na bola. Então Deus vai fazendo com que a gente amadureça. Então, irmãos, nós vamos olhar para esse processo de espera muitas vezes como algo ruim. A gente fala, é ruim demais, nossa, eu não aguento esperar. É igual nós, irmão, nós estamos passando por um processo, nós estamos esperando sair a nossa nova moradia aí, né? E a gente está esperando. Aí a gente foi fazer a vistoria lá do prédio, do apartamento. Aí a gente já ficou o coração acelerado, né? A gente já desceu de lá. Ai, meu Deus, graças a Deus que agora em julho eu acho que vai chamar. E aí foi ficando, irmãos, eu passei um ano, eu não estava ansioso. Mas quando chegou julho, só porque o corretor de imóveis disse, talvez em julho eu vou entregar para vocês. A gente ficou, vai, entrega logo, né? Mas o Senhor falou, espera mais. Aí veio um aviso para nós lá no site dizendo, só vai entregar em outubro. Aí nós vamos ter que esperar outubro, aí nós vamos esperar fazer tudo o que tem de fazer lá dentro, a reforma, colocar os móveis para nós mudar. Mas é o processo, né? É preciso esse processo. É preciso. Então, esse processo de espera, ele vai gerar em nós uma maturidade, né? Maturidade é o que nós precisamos. Irmãos, a espera, ela exige de nós uma postura correta. Mas qual é a postura correta para esperar? Esperar com paciência. Porque fé e paciência andam, de mãos dadas. Aquele que tem fé também precisa ter paciência. É um passo de cada vez. Senhor, hoje eu estou sendo moído, mas eu vou esperar. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí você dá mais um passo, né? E assim é a caminhada do crente. Porque se você, meu irmão, perder a paciência, você vai se desviar dos caminhos do Senhor. Você vai passar a dizer que não acredita mais em Deus. Você vai colocar, como é que a gente fala, o carro na frente dos bois, né? Vai colocar o carro na frente dos bois e o negócio não vai dar certo. Então é melhor esperar. Romanos 8:25 vai dizer, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então fé é isso. Ontem nós estávamos lá em casa, né, batendo um papo, e o Joaquim perguntou para nossa amiga Rose, que estava lá em casa. Ele falou, Rose, você sabe o que é fé? E ela falou, claro que eu sei, Joaquim. Mas muitas vezes a gente fala de fé, irmãos, como se fosse algo, como se fosse esse vaso aqui, que eu posso pegar. A fé, eu não posso pegar na fé. Ela é imaterial. É um processo de espera que eu vivo e estou crendo em algo que eu não vejo. Então creia que as coisas na tua vida vão melhorar. Que as coisas na tua vida estão passando por um processo e Deus está fazendo uma metamorfose. O casamento vai ficar melhor. O relacionamento em casa com seus filhos vai ficar melhor. O relacionamento no emprego vai melhorar. Espera em Deus. Espera com paciência, irmão. Espera com paciência. E há duas formas de nós saber se nós estamos dentro da vontade de Deus. A primeira, quando você vai fazer algo, a Bíblia fala que você tem que passar pelo crivo da palavra. Se seu coração não está em paz, se o teu coração te condena, maior é Deus, né? Então, se o teu coração não está em paz com algo,
é melhor que você não faça. Espere. Espere. E qual é a outra? Se você é casado, quando Deus faz uma promessa, já falei isso aqui, é para o casal. Se o marido fala A e a esposa fala B, o negócio já está caminhando para o lado errado. E temos que tomar cuidado para a gente não cair no erro de Abraão, que se deixou influenciar por Sara. Mas interessante que depois o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que Abraão, com paciência, esperou. Ele não leva em conta esse ato que aconteceu aqui. Por quê? Porque a ideia, eu creio, isso é uma inferência minha. Eu, pensando nesse texto, meditando nesse texto, eu creio que ele não leva em conta porque não foi ideia de Abraão, foi ideia de Sara. Mas ele se deixou levar. Então, duas coisas para você saber se Deus está no negócio. Se você está tomando decisão sozinho, se seu coração não está em paz, não faça, espere. Se é em casal, precisa entrar num acordo. Sem acordo, Deus não está no negócio. Nós estudamos isso no curso Aliança, né, Davi? Umas lições maravilhosas, e essa lição do acordo, muito boa por sinal, né? Quem não fez esse curso ainda, a gente pode resgatar novamente, né? Deu uma parada, mas é muito bom aí esse curso para casais. Então, irmãos, a aplicação para isso que foi falado aqui é isso. Será que você não está agindo como Sarai? Né? Eu e você, será que nós não estamos agindo assim, impaciente, né? E deixando essa impaciência minar a nossa fé, a nossa força, para que a gente continue a nossa caminhada, né? Para que a gente não venha viver o melhor de Deus, porque a impaciência tira da tua vida e da minha o melhor que Deus tem para nós. É melhor ser paciente, irmãos, e olha como eu trabalho nisso. Eu trabalho muito nessa área. Eu falo, Senhor, me ajuda a ser paciente, porque todos nós somos impacientes. É difícil alguém dizer, eu sou paciente, né? Eu sou paciente. E nós temos que ter cuidado também, porque para não confundir paciência com comodismo. É uma linha muito estreita, porque às vezes a pessoa, ela não tem uma tendência de agir, né? É aquela marcha lenta mesmo. E aí a pessoa diz, está vendo, eu sou paciente. Cuidado para não confundir, porque às vezes esperar não quer dizer que você vai esperar inerte, na inércia, sem se movimentar. Você espera, mas você age. Como? Orando. Quem está desempregado procura emprego, dá o teu passo de fé, agindo, não é? Agindo. Se você está esperando por alguém da parte de Deus, você pelo menos está orando para Deus mandar esse alguém, não é? Não dá para esperar, Deus manda aí um príncipe encantado aí numa carruagem de fogo e manda para mim aí, e para. O André dando risada ali. Tem que orar, né? Tem que orar, espera, mas ora. Então Davi vai dizer aqui no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou meus pés de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Irmãos, o teu posicionamento em Deus vai fazer com que as pessoas olhem para você e falem, nossa, eu confio em Deus. Então, amados, foi Davi, e as pessoas vão olhar e dizer assim, olha, eu creio nesse Deus mesmo, vale a pena servir a Deus. Agora, quando você é crente, você anda fazendo tudo o que os outros fazem, você quer arrumar namorado pelo Badu, Badu? É um site que tem. Baidu, é um site de namoro aí. Perdão, irmão. O cara quer arrumar, ou a mulher quer arrumar um namorado. Minhas características, sou alto, magro, às vezes quando vai ver um rebolo, que não é nem magro, nem alto, nem tem olho verde, não tem nada daquilo, e fica mentindo na internet, aí vai arrumar namorado com mentira, né? E com Deus não, você pode ser redondinho, gordinho, feinho, baixinho, Deus fala, eu vou mandar teu príncipe, vou mandar tua princesa, e acabou a história, né? Acabou a história, não tem essa.
Então, irmãos, Deus faz essas coisas na nossa vida. Aí aqui, ó, nós temos que entender que quando Davi fala isso, irmãos, ele está falando dele mesmo. Por quê? Davi teve um chamado para ser rei. E Davi, quando foi chamado, era um menino. Davi estava lá pastorando, né, pastoreando as ovelhas dele no campo, fedendo a suor, não tinha, era um menino ruivo de aparência. O irmão dele, Abinadab, era muito mais bonito para ser príncipe, para ser rei. Mas não, Deus quis chamar ele. Por isso que eu tenho trabalhado aqui com essas pecinhas, nossos adolescentes, nossas joias preciosas. Eu tenho falado para eles. Quinta-feira, antes de começar o culto aqui, eu falei, vamos sentar em roda que eu quero bater um papo sobre o amor de Deus com vocês. Que vocês são preciosos para Deus. O chamado de Deus na vida de vocês, não pense que Deus vai chamar depois não, quando já estiver velho. Deus chamou Abraão, chamou, mas Deus já tinha propósito lá atrás. Então Deus está chamando vocês hoje. Não olhe para essa chamada de Abraão, olhe para a chamada de Samuel, que foi com 12 anos, que Deus tem propósito com vocês agora. Deus já está vendo você, adolescente, você está vendo aqui, Deus pode estar vendo a Laura e a Bia como missionária, Deus pode estar vendo Daniel pregando por aí, pelo mundo afora, lá na China, pode ver o Pedro Henrique, lá nos cantões ali dos ribeirinhos aqui no Brasil mesmo, né, enfrentando cobras e lagartos ali, naqueles rios alagados, né, Pedrinho? Mas com fé, né, com fé. Então Deus pode estar falando com você nesta noite. Só, irmãos, que entre a promessa e o cumprimento da promessa, você vai ter que esperar. Davi era pequeno, franzino, e ele esperou em média uns 20 anos, de 15 a 20 anos até ser rei. Só que você lendo a Bíblia, você pensa que as coisas acontecem assim, né? Chamou hoje, já vai amanhã. Não é. De um versículo para outro, às vezes tem 10 anos, 20 anos de distância. É um processo acelerado. Você imagine se a Bíblia fosse contar o passo a passo dos anos. Era um livro dessa altura, né? Então, por isso que ele diz isso. E aqui em Gálatas 4, 1, 2, vai dizer assim, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada é diferente do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas ele está embaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, Davi foi chamado para ser rei, mas ainda era um menino, era mais ou menos da idade que Daniel está hoje, uns 13 anos, então ele ainda está embaixo da autoridade de Jessé. Ele não poderia, um menino com 13 anos, e assumir o trono. Ele está embaixo de pessoas que cuidam dele, então ele tem que esperar o processo. Agora imagina se Davi fosse metido à besta e saísse por aí já dizendo que era rei, querendo subir no trono com 13 anos, 12 anos, sendo rebelde com o pai dele, dizendo, eu não quero mais pastorear a ovelha não, porque agora eu sou rei, né? Meus irmãos agora vai ter que me servir, porque agora eu sou rei. Não, Davi ouviu aquilo, guardou no coração, seguiu a vida dele, obedecendo aos pais, sendo humilde, fazendo o serviço dele do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. E aí, irmãos, você vai entender que para receber uma promessa é preciso ter maturidade. A parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, vai nos mostrar um filho, que recebeu uma herança antes do tempo. E o que aconteceu? Recebeu aquela herança, não soube lidar com ela, gastou todos os bens do seu pai, ficou na miséria e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. E graças a Deus que ele fez o seu caminho de volta. E quantos aí se perdem e não faz mais o caminho de volta? Quantos se perdem e não fazem mais o caminho de volta? Então, querido, o fato de você ter promessa de Deus em sua vida, não significa que essa promessa vai se cumprir hoje ou amanhã. Ela vai levar um tempo. José recebeu uma palavra de Deus quando era adolescente. Sabe quando a palavra se cumpriu? Quando José tinha 30 anos. Ele tinha entre 15 e 16 anos. Quando ele teve o sonho, ele estava com 17. Então ele esperou aí quase 15 anos também. E passou, irmãos, por um sofrimento terrível. E entre a promessa e entre o cumprimento da promessa, se lembre que tem um deserto.
tem um deserto. Lembra quando o presbítero Davi pregou aqui? A linha, né, um traço entre a sua data de nascimento e a data da morte de uma pessoa. Tem um traço. Aquele tracinho ali não significa nada para nós, é só um traço. Mas naquele traço está dividindo um período que só Deus sabe o que você passou ali naquele período. Então, o tempo da promessa também, só Deus sabe o que você está passando. E quando a promessa vem, quando você aguenta firme, as pessoas vão olhar e vai dizer assim: puxa vida, por que é que fulano recebeu e eu não recebo? Será que essa pessoa que está olhando para a tua vida desse jeito, está disposta a passar pelo processo que você está passando? Orando, esperando, se quebrantando, indo atrás, né? Dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, olha para mim, chorando aos pés do Senhor, como Abraão chorou. Olha, Deus, até agora o Senhor não me deu um filho, o que é que eu faço, não é? Então, queridos, Hebreus 6 vai dizer que Abraão esperou com paciência até receber a promessa. E aqui ele diz, porque quando Deus fez a promessa, Hebreus 6, do 13 ao 15, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Necessário compreender que o propósito de Deus para nós envolve outras pessoas. Como assim, pastor? Tem coisa que não aconteceu na minha vida e na tua porque tem gente envolvida. De repente a pessoa que Deus ia dar para ti, ela não estava preparada para cuidar dos teus filhos, não era uma boa pessoa para cuidar do teu filho. Então a gente muitas vezes, irmãos, nós não entendemos porque as coisas não acontecem na nossa vida. É porque a promessa que Deus tem para tu envolve também outras pessoas. Não tem só você. Deus tem promessa para ela, mas tem para o Vitor, mas tem para o Eric. Deus tem promessa para mim, para Miriam, Daniel, para o Samuel. Então a promessa que Deus tem para a minha casa, tem para os meus filhos. Então tem coisa na tua vida que está acontecendo hoje, que você fala: meu Deus, o negócio está difícil, o negócio está embaralhado, eu não estou entendendo nada. Mas lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai entender e vai dizer: Deus, como o Senhor é bom, porque o Senhor me poupou de dor de cabeça, o Senhor me poupou de passar por esses perrengues, né? E por que eu estou te falando isso? Porque com João Batista foi assim. Quando João Batista nasceu, Isabel e Zacarias já eram velhos, já eram bem idosos, e João nasceu no tempo certo. Por que no tempo certo? Porque João era aquele que era o precursor de Jesus. João era a voz que Zacarias falava lá atrás: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor. A voz que clamava no deserto era a voz de João Batista. E Jesus nasceu na plenitude dos tempos, como fala em Gálatas. Então João Batista nasceu no tempo certo, exato, porque a vida dele estava atrelada à vida de Jesus. E João Batista foi o último profeta depois de Jesus. E para batizar Jesus, para anunciar o Salvador, e para receber o elogio que ele recebeu, irmãos, a pessoa tinha sobre ele uma promessa, porque Isabel e Zacarias eram impecáveis no seu testemunho. Homem e mulher de Deus, fazendo a obra, ministrando no altar, esperando. João também, testemunho excelente. O homem não tomava bebida forte, um homem dedicado, simples, direto na sua mensagem. Então o Senhor vai dizer: nascido de mulher não teve nenhum homem na face da terra como João Batista. Depois de João Batista, só Jesus, e Jesus foi nascido de mulher, mas não foi de uma relação. Ele está dizendo, entre uma relação entre homem e mulher, não houve nenhum igual João. Isso é um elogio e tanto, irmãos. Então a promessa chegou no tempo certo, e eu já estou concluindo aqui, né? Para nós encerrar aqui, eu quero te falar uma coisa. Você acha que Deus esqueceu de você, irmão? Não. Deus não esqueceu de você.
A Bíblia vai falar lá em Isaías: ainda que o teu pai e a tua mãe, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu todavia não me esqueço de ti. Eu não me esqueço de ti. E um exemplo disso é a vida de Mordecai. Mordecai, que era o tio da rainha Esther, tio, primo de Esther, em algumas versões fala Mardoqueu. Aquele homem simples cuidou de Esther, levou ela nos caminhos do Senhor. Esther foi elevada à rainha. Capítulo 2 de Esther vai dizer que Mordecai estava assistindo, ele ficava na porta do rei. E tinha um camarada ali no rei, que não, no palácio, que não gostava dele. Quem era esse camarada? Era o príncipe Amã. Amã odiava ele. Por quê? Porque quando todos passavam, quando Amã passava com a cabeça erguida, todos se curvavam diante dele. Mas Mordecai não. Mordecai não se curvava diante dele. Porque o judeu só se curva diante de Deus, diante de homem nenhum. Não era simplesmente por orgulho, era por temer a Deus. Então Mordecai disse: eu não me curvo para ele, porque eu só devo me curvar diante de um homem que é Deus. E isso gerou um ódio no coração de Amã tão grande, que Amã disse: eu só vou sossegar, minha vida só vai ter sentido quando eu acabar com esse judeu. E mais, eu não vou acabar só com ele, eu vou acabar com a raça dele. Sabe quando alguém diz: eu vou acabar com tua raça? Literalmente ele queria matar todos os judeus ali. E o que aconteceu? Houve uma conspiração lá dentro do palácio. A gente sabe que dentro de palácios, onde tem poder e dinheiro, tem conspiração. Então houve uma conspiração entre dois servos chamados Bigtan e Teres. E esse Bigtan e Teres queria matar o rei, envenenado. Mordecai descobriu a trama, mandou avisar para a rainha Esther. Ela mandou avisar ao rei, e ele mandou enforcar os dois. Livrou a cara dele. Só, irmãos, que Mordecai não recebeu nada em troca disso. O rei não sabia nem quem era Mordecai direito. Estava lá, na porta do palácio. Ele não tinha acesso ao trono. E o tempo passou. O tempo passou. E as pessoas poderiam dizer, né? Mordecai poderia dizer: puxa vida, cadê minha recompensa? O rei nem se lembrou de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está trabalhando em teu favor. Uma certa noite, no capítulo 6 do livro de Esther, o rei perdeu o sono. Foi providência de Deus. E o rei não conseguia dormir. Irmãos, eu vou abrir um parêntese para isso. Quando você não consegue dormir, fala: Deus, eu vou orar. Um dia desse aconteceu isso comigo. Era 4 da manhã, eu não dormia. E eu comecei a orar por 2 pessoas. Acho que eu já até falei isso aqui, me perdoe se eu estou sendo redundante. Eram as 2 diretoras lá da escola onde eu trabalho. Comecei a orar por elas. E as 2, nenhuma das 2 são cristãs. E aí eu mandei uma frase: Jesus Cristo pode. De madrugada eu mandei pelo zap: Jesus Cristo pode. Aí eu falei: Deus, mas mandar essa frase é tão sem sentido. Deus, manda. E aí quando eu fui lá buscar o material do Samuel um dia, ela disse: menino de Deus, o que foi aquilo, hein? Eu disse: o que foi? Ela falou: no dia que você mandou aquela frase, eu estou pensando nisso até hoje. Jesus Cristo pode. Minha filha, eu não conseguia dormir. Uma delas, eu estava com insônia há dias. Naquela noite eu dormi bem. A outra disse: Henrique, o que foi aquilo? A minha filha vomitava, estava passando mal quando eu recebi aquela mensagem tua. Deus incomodando para orar por aquelas mulheres. E às vezes você fala assim: mas elas não são nem cristãs. Irmão, Deus ama todo mundo. Deus tem propósito com todo mundo. O amor de Deus é infinito. Mesmo que você rejeite Deus, Ele te ama. Ele não pode negar-se a si mesmo. E aí aquele rei perdeu o sono. Aí ele falou assim: pegue as crônicas do reino aí que eu quero ler. E aí alguém foi lá pegar as crônicas e pegou justamente um rolo onde estava escrito o fato que tinha acontecido com Mordecai. E aí ele falou: vem aqui, alguém honrou esse moço por ter feito essa bondade, ter salvado a vida do rei? Anos, já tinha se passado tempo, né? A Bíblia não diz quanto tempo. Disseram: não, ainda não. Está escrito aqui no livro que nada foi feito. Aí ele mandou chamar Amã. Quero ver quem está no pátio lá.
Aí Amã era um dos importantes, falou: Amã, vem cá. Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei quer honrar? Aí Amã, pensando que era ele, né, falou: opa, ele vai me honrar. Ah, então, senhor, para honrar ao homem que o rei deseja honrar, deve colocar a melhor túnica, né, a melhor roupa, colocar a capa do rei sobre ele, pegar o cavalo mais bonito, né, melhor do reino, e sair montado nele, e alguém sair gritando: assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. Aí o rei falou: então vai e faça isso com Mordecai. Com o inimigo dele, que ele queria matar. Ele estava com uma forca preparada para aquela noite, por isso que ele chegou cedo. Ele já tinha tramado tudo, tinha assinado um decreto em nome do rei, carimbou com o anel do rei, o selo do rei, a forca já estava pronta para Mordecai, e a guerra já estava declarada para matar o judeu. Naquela noite, naquele dia, ele começou a provar, ele começou a entender que o nosso Deus é um Deus vivo e não se esquece de nós. O Deus de Mordecai é o seu Deus e o meu Deus, irmão. Então tem algo na tua vida que você pensa que Deus esqueceu. Deus não esquece, Deus não é injusto para esquecer dos seus filhos. Deus não é injusto para esquecer da obra que você tem feito. Você tem trabalhado na obra incansavelmente, Deus não esquece. As pessoas podem até achar que você é bobo. Ai, fulano fica se doando na igreja. Ai, fulano faz isso. Você está exercendo o teu ministério, porque você sabe que não é para pastor, não é para homem, é para Deus. Trabalha com fé, porque Deus tem coisas grandes para você. Amém, querido? A impaciência, ela só vai nos levar para a destruição. E por último, um exemplo bem do nosso meio aqui, de pessoas impacientes. Hernandes Dias Lopes contou uma história de um homem, que o filho dele estava doente, muito doente, e tinha uma doença incurável. E esse homem ficou impaciente, porque via o filho dele sofrendo, e mandou matar, assim, praticar a eutanásia. Falou assim: já que a doença não tem cura, eu não aguento ver meu filho sofrendo desse jeito, então eu prefiro praticar a eutanásia. Mandou matar o filho. Quando ele voltou do enterro do filho, ele recebeu um telegrama de um médico amigo dele, dizendo: descobrimos a cura para o seu filho. E aí já era tarde. Então o que isso quer dizer, irmãos? Cuidado, não tome a frente de Deus, porque às vezes você quer fazer algo, você está apressado ou apressada, mas Deus está trabalhando lentamente no processo da tua vida. Amém? Fique de pé, que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus.